Eu preferia ouvir um não de Deus do que continuar naquele silêncio. Porque quando Deus diz não, pelo menos você sabe que Ele está aí. Mas quando Ele não diz nada, é como se você tivesse sumido do mapa dele. E isso dói de um jeito que eu não sei explicar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei. E ainda passo. Tem orações que eu fiz que simplesmente ficaram no ar, não tiveram resposta, não tiveram eco, não tiveram nada, só silêncio. E o pior não é a ausência da resposta. O pior é a sensação de abandono que vem junto. Porque quando Deus diz não, você processa, você chora, você questiona, mas você segue, porque você sabe que Ele ouviu, você sabe que Ele considerou, você sabe que Ele decidiu. Mas quando Ele não diz nada, você fica naquele lugar do: será que Ele me ouviu? Será que Ele se importa? Será que eu ainda existo para Ele? E aí você começa a duvidar, não da existência de Deus, mas da importância que você tem para Ele. Você começa a achar que talvez você tenha feito algo errado, que talvez você não seja digno de ser ouvido, que talvez você seja insignificante demais para merecer uma resposta. E o silêncio vai crescendo e você vai murchando, porque a fé precisa de resposta. A fé precisa de movimento. A fé precisa de saber que do outro lado tem alguém. E quando esse alguém fica em silêncio, a fé começa a pesar. Eu lembro de uma oração específica que eu fiz. Era sobre algo muito importante para mim. Algo que eu coloquei diante de Deus com jejum, com lágrimas, com tudo. E eu esperei semanas, esperei meses e nada, nenhum sinal, nenhuma direção, nenhuma paz, só aquele vazio ensurdecedor. E sabe o que foi pior? Foi perceber que outras pessoas ao meu redor estavam recebendo respostas rápidas, respostas claras, testemunhos poderosos, e eu ali orando as mesmas orações, buscando o mesmo Deus, e nada acontecia comigo. E aí vem aquela pergunta que corrói por dentro: por que com os outros sim e comigo não? O que eles têm que eu não tenho? Ou o que eu fiz de errado? Por que Deus responde todo mundo, menos eu? E você tenta entender, você busca respostas, você lê a Bíblia procurando uma explicação, você conversa com pessoas, você tenta ser mais santo, você tenta orar mais, você tenta jejuar mais, você tenta fazer tudo certo, mas o silêncio continua. E é aí que você percebe: o silêncio de Deus não é sobre o que você fez ou deixou de fazer. O silêncio de Deus é sobre algo muito maior do que você consegue ver. E foi isso que eu descobri quando eu parei de tentar entender e comecei a olhar para a palavra. Porque a Bíblia não esconde o silêncio de Deus. Ela não finge que isso não existe. Ela não te dá uma resposta pronta e embalada. Ela te mostra pessoas reais que passaram por isso e te mostra o que Deus estava fazendo enquanto elas não viam nada. Eu quero te mostrar 3 verdades profundas sobre o silêncio de Deus. 3 verdades que mudaram minha forma de ver essa dor e que talvez possam mudar a sua também. Primeira verdade: o silêncio de Deus não é a ausência de Deus, é preparação. Olha o que aconteceu com José. Gênesis capítulo 37 em diante. José teve um sonho de Deus, um sonho claro, um sonho profético, um sonho que mostrava que ele seria grande, que ele governaria, que ele seria exaltado. E o que aconteceu depois desse sonho? Silêncio de 13 anos. José foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, foi acusado injustamente, foi preso. E cadê Deus nessa história? Cadê a voz? Cadê a direção? Cadê o cumprimento da promessa? Nada, só silêncio. Mas o que a Bíblia revela é que Deus estava ali o tempo todo. Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz: o Senhor estava com José. Versículo 21, o Senhor estava com José. Versículo 23, o Senhor estava com ele. Deus estava ali, mas ele não estava falando.
Ele estava forjando, porque José não estava pronto para governar o Egito aos 17 anos. Ele era imaturo, ele era arrogante, ele era inconsequente. E Deus precisava quebrar isso nele antes de exaltá-lo. E o instrumento dessa quebra foi o silêncio, foi a espera, foi a dor de não entender. E sabe o que José descobriu no fim? Que tudo aquilo que parecia ausência de Deus era na verdade a presença mais ativa de Deus trabalhando nele. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus estava operando, só que em silêncio. E eu preciso te dizer isso. Se você está no silêncio, Deus não te abandonou. Ele está te preparando, Ele está te forjando, Ele está te quebrando nas áreas que precisam ser quebradas, porque a promessa que Ele tem para você é maior do que você consegue carregar agora. E Ele precisa te fortalecer primeiro, segundo a verdade. O silêncio de Deus testa a pureza da sua fé. Olha o caso de Jó, livro de Jó, capítulo 1. Jó era um homem íntegro, temia a Deus, desviava-se do mal, fazia tudo certo. E num único dia, ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu tudo. E cadê Deus? Cadê a explicação? Cadê a resposta? Nada, só silêncio. E o pior, Jó não sabia o que você e eu sabemos quando lemos o livro. Ele não sabia que havia uma aposta entre Deus e Satanás. Ele não sabia que Deus confiava nele. Ele não sabia de nada. Ele só sabia que estava sofrendo e que Deus não explicava por quê. E durante 37 capítulos, Jó clamou, questionou, se lamentou, exigiu respostas, e Deus ficou em silêncio, até que no capítulo 38, Deus finalmente fala. E sabe o que ele faz? Ele não explica o sofrimento de Jó, ele revela quem ele é. Deus pergunta a Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Você sabe quem determinou as suas dimensões? Você já deu ordens à alvorada? Você conhece as ordenanças dos céus? E Jó percebe, Deus não precisa se explicar para mim. Ele é Deus. E isso basta. E no final, Jó diz algo profundo em Jó capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O silêncio de Deus revelou Deus para Jó de uma forma que as bênçãos nunca revelaram. Porque quando Deus te responde rápido, você ama a resposta. Mas quando Deus fica em silêncio e você continua, você ama Ele. E essa é a pergunta que o silêncio faz para você. Você serve a Deus por Ele ou pelo que Ele te dá? Você ama a Deus ou ama as respostas dele? Porque se você só busca a Deus quando Ele te responde, você não o ama. Você ama o que Ele faz. Mas se você continua buscando mesmo no silêncio, aí sim a sua fé é pura. Terceira verdade. O silêncio de Deus precede a manifestação mais poderosa dele. Olha o que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. 400 anos de silêncio, 400 anos sem profeta, 400 anos sem palavra, 400 anos sem nada. Israel clamava, Israel esperava, Israel sofria e Deus não dizia nada. E o que o povo pensava? Será que Deus esqueceu a promessa? Será que Deus abandonou Israel? Será que acabou? Mas o que Deus estava fazendo? Ele estava preparando o cenário para a maior revelação da história, a vinda de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Depois de 400 anos de silêncio, Deus falou. E quando Ele falou, Ele não mandou outro profeta. Ele veio Ele mesmo. E isso me ensina algo. Quanto maior o silêncio, maior a manifestação que vem depois. Porque Deus não fica em silêncio à toa. Ele fica em silêncio porque Ele está preparando algo tão grande que se Ele te contasse antes, você não acreditaria. E eu preciso te dizer isso. Se você está no silêncio profundo agora, se prepara. Porque quando Deus quebrar
esse silêncio, ele vai se manifestar de uma forma que você nunca viu antes. Ele vai responder de uma forma que vai superar tudo que você pediu. Ele vai se revelar de uma forma que vai te fazer esquecer todo o tempo que você esperou. Porque Deus não é omisso, Deus não é ausente, Deus não te esqueceu. Ele está trabalhando nos bastidores da tua vida. Ele está preparando o teu terreno. Ele está movendo peças que você não vê. E quando chegar a hora, ele vai se manifestar. E você vai entender por que ele ficou em silêncio. Isaías, capítulo 30, versículo 18 diz: O Senhor espera para ser misericordioso convosco, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Deus espera porque ele sabe o momento certo. Ele espera porque ele sabe o que você precisa. Ele espera porque a resposta que ele tem é muito maior do que a pressa que você tem. E quando eu entendi isso, eu parei de brigar com o silêncio. Eu parei de achar que Deus estava me ignorando. Eu parei de me comparar com os outros, porque eu percebi o meu tempo não é o tempo deles. A minha jornada não é a jornada deles. E o silêncio que eu estou vivendo não é abandono. É preparação para algo que eu ainda não consigo ver. Então, essa semana, eu decidi fazer uma coisa. Eu decidi parar de exigir respostas de Deus. Eu decidi parar de cobrar dele explicações. Eu decidi apenas confiar. Confiar que ele sabe o que está fazendo. Confiar que ele não me esqueceu. Confiar que quando ele falar, vai valer a pena ter esperado. Eu te convido a fazer o mesmo. Não desiste da oração. Não desiste da busca. Não desiste de Deus. Porque o silêncio vai passar. Mas a fidelidade que você demonstrar no silêncio vai te marcar para sempre. E quando Deus se manifestar, você vai olhar para trás e vai agradecer. Agradecer pelo silêncio que te forjou. Agradecer pela espera que te amadureceu. Agradecer por Deus ter sido sábio o suficiente para não te responder quando você queria, mas quando você precisava. Você não está sozinho nesse silêncio. Eu estou aqui com você e Deus também está. Mesmo que você não o ouça agora,